dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Fechando Ética, o curso mais esperado para o 25º Exame de Ordem. Pessoal, preste atenção, esse curso é mais um desafio para mim do que para vocês. Olha pessoal, é um desafio que eu mesmo faço. Eu sou professor dessa matéria há 15 anos e eu vou tentar resumir em 3 aulas tudo aquilo que você precisa para acertar todas as questões da prova da OAB. E aí, eu quero ver se eu vou conseguir acertar todas as questões para vocês. É um desafio meu acertar nessas 3 aulas todas as questões da prova. E olha, pessoal, que eu tenho conseguido, hein? Desde que o curso Fechando Ética começou a ser feito, olha, quando eu deixei de falar foi uma questão. Tá? Na última prova, eu deixei de falar uma questão. Também, gente, era uma questão que era impossível, tá? É aquela questão que o próprio examinador, para fazer a questão, foi consultar o regulamento geral. Eu aposto como ele fez isso. Uma questão, porque a gente tem questão fácil, né, mediana e difícil. Esta era impossível, digamos assim. Era só na base do chute mesmo. O que, aliás, realmente é uma maldade quando fazem isso com o candidato, né, pessoal? Perguntar alguma coisa que ninguém nunca vai usar aquilo na prática, aquilo que você não precisa nem saber para exercer muito bem a advocacia. Então, isso é maldade, não tem outra expressão, tá? Bom, mas realmente, em grande parte das provas, nós costumamos a falar todas as questões. É claro que aqui eu vou procurar fazer as nossas 3 aulas de um modo a atender tanto você que já vem estudando ética, que já fez lá o nosso curso regular, o extensivo, já fez o intensivo, ou que já vem estudando pelo meu livro 10 em Ética, lá da editora Armador, Armador junto com a Juspódio, né? Aliás, quero te agradecer também a todos vocês que compraram, né? O livro já sai logo na primeira, segunda semana, ele já é esgotado, né? Então, a quem interessa possa, lá pelo site da editora Juspódio, o meu livro é da editora Armador, junto com a Juspódio, certo? Mas é vendido apenas pelo site da Juspódio. Algumas livrarias físicas até vendem, em Manaus, no Rio de Janeiro, mas realmente grande parte das vendas ela é feita pelo site da Juspódio. Tá legal? Então, pessoal, eu vou atender aqui tanto a vocês que já vêm estudando, mas também vou fazer de um modo que você que está aí nos últimos momentos, ainda não pegou com afinco a nossa matéria, assistindo às nossas aulas, todos vocês vão estar preparados para acertar todas as questões. Não me interessa se serão 10 questões, se serão 9, se serão 8, se serão 11. Porque tradicionalmente eram 10 questões. Só que as 2 provas baixaram para 8. Só que desde que baixaram para 8, aumentaram uma de processo penal e a resposta estava onde? No Estatuto da Advocacia e da OAB. E volta e meia tem uma questão que cai em direito do trabalho, em tributário, que tem a ver com a nossa matéria. Então, pessoal, na verdade, mesmo tendo baixado para 8, acabaram sendo 10. Tá legal? A gente vai encontrar a própria questão da interdisciplinariedade. Perfeito, pessoal? Então, vamos aí rumo à aprovação com nota 10 em ética. Não importa quantas questões virão. Eu quero a nota 10 para vocês, tá? Bom, lembrando, antes de mais nada, que as questões de ética, elas são feitas com base em 3 institutos. Deixa eu pegar aqui o controle aqui. Cadê o nosso controle? Bom, está aqui, pronto. Olha só, consta lá no edital que nós vamos precisar estudar pela Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, tá? E o ideal, pessoal, é que você assista a essa aula na semana da prova, hein? Se possível, lá na quinta, na sexta, nas vésperas da prova da OAB. Você pode assistir 2 vezes, não é verdade? Então, você pode assistir um pouco antes, mas guarde o outro acesso para você estudar lá nas vésperas, tá? Indique nosso curso Fechando Ética, né, como matéria isolada, que pode entrar no site do SERS e comprar o curso Fechando Ética para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que anda meio desanimado, né, anda meio inseguro. Gente, a nossa matéria é para gabaritar. Eu vou fazer de tudo aqui para poder falar tudo que a gente precisa para acertar todas as questões. Tá legal? Bom,
Consta no edital também que a gente vai estudar pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que é o nosso RG, Regulamento Geral. Cuidado, gente, porque também existe regimento interno, tá? Mas regimento interno não cai na nossa prova. E ainda consta lá no edital que a gente vai precisar estudar pelo novo, claro, né? Código de Ética e Disciplina, NCED. É o nosso novo Código de Ética e Disciplina. Bom, pessoal, vejam só, eu nem comecei a matéria ainda e já pode ser feita uma pergunta sobre isso. Olha só, eles podem te perguntar o seguinte: o Conselho Federal da OAB pode mudar o estatuto? Aliás, essa pergunta já caiu. Não, gente, olha só, o estatuto é uma lei. Só uma outra lei de mesma hierarquia para mudar o estatuto. E, aliás, por falar nisso, desde 1994, nós já tivemos muitas mudanças lá no nosso estatuto. Então, é muito importante que você esteja aí com o material super atualizado, tá? Porque uma questãozinha pode fazer a maior diferença na sua aprovação. Não é verdade? Bom, gente, mas os outros dois de baixo não são leis, são atos normativos que foram criados pelo Conselho Federal da OAB e, consequentemente, poderá o Conselho Federal da OAB alterá-los. Tá legal? Muito bem, muito bem, muito bem. É importante lembrar que vocês devem fazer a leitura. Quem não está fazendo isso, comece agora, tá? Leia o Estatuto, o Regulamento Geral e o Código de Ética. Realmente, gente, o Regulamento Geral, ele é um pouco mais complicado, ele é muito mais detalhado. Então, a maioria das questões, elas são feitas até o artigo 48, mais ou menos, tá? Dali para frente, é claro que poderão ser feitas perguntas, mas se você está nas vésperas da prova, não é a melhor estratégia ficar querendo decorar o que tem depois do artigo 48. Porque aí começam a aparecer aquelas questões impossíveis de serem resolvidas. E aí é melhor você estudar outra matéria, ou quem sabe até ler de novo o Estatuto e o Código de Ética. Tá legal? Mas, enfim, de acordo com o tempo que você tem, não sei em que época você está assistindo a essa primeira aula, né? Se falta uma semana, se faltam 2 semanas, se faltam alguns dias, né? Então, divida aí e invista no estudo da ética. Se você está estudando já com certa antecedência, não me interessa quantas questões, quantas matérias você vai estudar por dia, mas eu preciso que você estude ética todos os dias. Não interessa se você escolheu estudar 2, 3 matérias por dia. Mas ética, gente, por favor, estudem todos os dias. Tá certo? Nós temos que gabaritar essa matéria. E nós temos condições de fazer isso e vocês vão fazer isso. Vamos juntos? Eu vou fazer minha parte aqui e você é de vocês lendo a letra da lei aí. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre os órgãos da OAB. Já vou começar a falar logo sobre esse assunto, que é aquele que o pessoal mais tem medo. E eu vou dizer para vocês que é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá? Esse tema órgãos da OAB, ele nem era muito pedido aí, tradicionalmente, não. Mas de 2 anos para cá, a FGV tem pedido esse tema em todas as provas. Órgãos da OAB e eleições. Tá? Então venham comigo. Bom, gente, órgãos da OAB. A OAB é formada por 4 órgãos.
Bom, gente, a OAB então é formada por esses 4 órgãos, certo? Nós encontramos a partir do artigo 45 do Estatuto e a partir do artigo 62 do Regulamento Geral. Tá legal? Bom, vamos estudar cada um desses órgãos. Gente, o Conselho Federal, ele é o órgão supremo da OAB. O Conselho Federal, ele é o órgão supremo da OAB. Ele tem como sede, como base territorial, a capital do país, né? Portanto, Brasília. Esse Conselho Federal, ele tem a sua composição trazida lá no artigo 51 do Estatuto, certo? E este artigo 51, gente, ele tem 2 incisos. Lá diz o seguinte: são conselheiros federais. Primeiro, os integrantes das delegações de cada unidade federativa. Já vamos explicar isso já já. E também os ex-presidentes do Conselho Federal. Tá? Então vamos lá, gente. São conselheiros federais. Primeiro, os integrantes das delegações de cada unidade federativa. O que é isso? Pessoal, de 3 em 3 anos são realizadas eleições na OAB. De 3 em 3 anos são realizadas eleições na OAB. E as eleições são feitas através de chapas. Nós vamos revisar isso aqui. E cada conselho seccional, cada estado, envia lá para Brasília 3 representantes. Então, nós temos 3 conselheiros federais do Rio de Janeiro, 3 conselheiros federais da Bahia e por aí vai. Tá? Então, vamos aqui, ó. Bom, mais os ex-presidentes do Conselho Federal. Tá? Aliás, olha só uma coisa, gente. O presidente do Conselho Federal, ele é o presidente nacional da OAB. Quando ele deixa de ser presidente, obviamente, ele passa a ser um ex-presidente. E ele continua sendo conselheiro federal. Só que agora, na qualidade de membro honorário vitalício, certo? Na qualidade de membro honorário vitalício. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vejam só aqui uma coisa, preste atenção. O Conselho Federal, ele é um órgão julgador. Em uma série de situações, vão ter de tomar várias decisões, né? Como são tomados os votos lá em Brasília? Bom, o Conselho Federal, com as suas delegações, né, 3 de cada estado, cada delegação dessa tem direito a um voto, certo? Sendo que nós já sabemos que cada delegação é composta por 3 advogados. Esses 3 advogados vão se reunir, esses 3 conselheiros federais vão se reunir e juntos vão exteriorizar o voto. Então, aqui dentro pode dar 3-0 ou pode dar 2-1. Gente, cada delegação tem direito a um voto. E o voto é tomado pelo voto da maioria. Certo? Muito bem. Vamos imaginar que aqui, no dia da votação, da sessão de julgamento, compareceram apenas 2. Tá? Compareceram apenas 2. Para que possa votar, tem que dar 2-0. Mas como tem 2, não pode dar 1-1, gente? Pode. Em caso de empate, porque um faltou, o voto daquela delegação
não será computado. Porque tem de ter maioria, né, gente? Se der 1 a 1, acabou a maioria. E, por fim, não vai votar a delegação que tiver interesse naquele assunto. Imagine se o Rio de Janeiro, por exemplo, estiver quase que sofrendo uma intervenção pelo Conselho Federal da OAB, né? Porque atualmente o Rio de Janeiro já está sofrendo intervenção na área de segurança, não é verdade, gente? Mas vamos imaginar que o Conselho Federal esteja decidindo se deve ou não intervir no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, porque supostamente irregularidades andam ocorrendo aqui no Rio de Janeiro. Certo? Bom, gente, é claro que aquela delegação do Rio de Janeiro, ela não vai votar. Tá? Então, olha só, gente, preste atenção, porque é uma coisa que até está realmente a discussão do momento, mas é claro que em âmbito lá da política. Tá? Se o Estado do Rio de Janeiro está sofrendo essa intervenção, vamos levar isso para a deontologia jurídica, para a ética da advocacia? Então, vamos imaginar que o Conselho Federal da OAB esteja decidindo se deve ou não intervir no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, porque supostamente irregularidades andam ocorrendo. Pessoal, aqueles 3 representantes do Rio de Janeiro, ou seja, os 3 conselheiros federais do Rio de Janeiro, eles não vão votar a respeito dessa intervenção. Por quê? Porque eles têm interesse, obviamente, em ajudar o seu Estado. Tá? Então, não pode votar a delegação que tenha interesse naquele julgamento. Perfeito? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, olha só. Como é que ficam os ex-presidentes? Eles votam ou não votam? Aí é que está, hein? Olha só, eu falo isso há 15 anos e veio a cair na prova da OAB recentemente. Tá? Eles têm pedido realmente questões inéditas a respeito desse tema. O que nós vamos falar aqui vai dar para você acertar qualquer questão que vier sobre esse assunto. Tá? Por isso que eu já comecei logo com esse tema, para vocês anotarem com calma, prestarem atenção, né? E a gente depois seguir com os outros assuntos que são muito mais fáceis, muito mais tranquilos. Né? Então vamos lá, gente. Nós estamos vendo aqui, nós perguntamos se os ex-presidentes do Conselho Federal, se eles têm direito de voto. Pois é, preste atenção. Essa regra vai valer tanto para os ex-presidentes do Conselho Federal e dos conselhos seccionais. Bom, gente, quando vigorava o Estatuto Velho, que era a Lei 4.215 de 63, os ex-presidentes, eles tinham direito de voto e direito de voz. Certo? Tinham direito de voto e direito de voz. Preste atenção. Quando vigorava o Estatuto Antigo, que era a Lei 4.215 de 63, os ex-presidentes tinham direito de voto e direito de voz. Quando entrou em vigor o atual Estatuto, que é a Lei 8.906 de 94, o artigo 51, parágrafo 2º, passou a determinar que os ex-presidentes só têm direito a voz. Eles só têm direito a voz. Só que este artigo 51, parágrafo 2º, deve ser combinado com o artigo 81, que diz o seguinte: aqueles ex-presidentes que já tinham direito de voto, eles têm direito adquirido. E mesmo depois de 1994, os antigos continuam com direito de voto e voz. Agora, quem foi presidente depois de 94, não há que se falar em direito adquirido. Eles se enquadram na regra nova, portanto, eles só têm direito a voz. Perfeito? Essa pergunta aí já andou caindo em prova também. Maravilha? Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, minha gente. Bom, então eu já vou indicar aqui que nós temos ex-presidentes que têm direito a um voto, aqueles antigos, certo? Agora, e o presidente do Conselho Federal, gente?
o presidente do Conselho Federal, que é o presidente nacional da OAB, quando ele se apresenta em congressos, conferências internacionais, ele se apresenta como presidente nacional da OAB. E ele só vota se depois que todo mundo votar der empate. Porque o presidente tem um voto de qualidade, o voto de Minerva, o voto de desempate. Beleza? Muito bem. Bom, o Conselho Federal, ele tem as suas competências trazidas no artigo 54 do Estatuto. E isso já foi objeto de questão também, de prova. Olha só, gente, o Conselho Federal da OAB é ele quem vai representar a advocacia brasileira nos congressos e conferências internacionais. O Conselho Federal da OAB, ele pode intervir nos conselhos seccionais se houver irregularidades. O Conselho Federal da OAB, ele pode, pessoal, preste atenção, hein, elaborar a lista sêxtupla. É ele quem é o responsável por elaborar a lista sêxtupla para encaminhamento para os tribunais, quando se tratar de tribunal federal ou interestadual. O tribunal faz a lista tríplice para escolher o novo desembargador, gente. É o quinto constitucional. Tudo começa lá na OAB, né? Quando surge a vaga para um advogado entrar pelo quinto constitucional. O Conselho Federal da OAB, ele pode propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aí aos conselhos seccionais. Bom, pessoal, os conselhos seccionais, eles têm como sede, como base territorial, de acordo com a lei, estados, Distrito Federal e territórios. Só que nós sabemos que atualmente no Brasil não há mais territórios. Mas também estudamos lá em Direito Constitucional que um novo território pode vir a ser criado através de lei complementar. Muito bem, vamos imaginar, então, que venha uma lei complementar e crie um novo território no Brasil. Se tem território, gente, terá que ser criado um novo conselho seccional. E olha, já perguntaram isso em prova, gente. Foi uma pergunta muito maldosa. Perguntaram, como se cria um novo conselho seccional? Resposta, através de resolução do Conselho Federal da OAB, artigo 46 do Regulamento Geral. As outras opções qual eram? É por provimento do Conselho Federal, é por lei, é por lei complementar. Um absurdo realmente perguntarem isso, né, gente? Então, é por meio de resolução do Conselho Federal que se cria um novo conselho seccional. Beleza? Muito bem, gente. Se o Conselho Federal ele é composto pelos conselheiros federais, os conselhos seccionais são compostos pelos conselheiros seccionais em número proporcional ao número de advogados inscritos. Assim como consta no artigo 106 do Regulamento Geral. E isso que eu vou pôr aqui agora, gente, já caiu na banca do CESP. A banca FGV ainda não pediu, tá? Então, olha só, gente, preste atenção. Se naquele estado, eu vou botar em forma de tabelinha para melhor visualização de vocês, tá?
se naquela região, naquele estado, a gente tem menos de 3.000 advogados, nós poderemos ter até 30 conselheiros. Tá? Antigamente, esse número era de 24. Aumentou para 30, tá? No ano de 2009. Agora, se eu tiver mais de 3.000 advogados naquele estado, vou anotar aqui, ó. Olha aí, gente. Vamos recapitular então. Se naquele estado a gente tiver menos de 3.000 advogados, né, abaixo então de 3.000, eu posso ter até 30 conselheiros. Cuidado com isso, gente, porque não é mínimo de 30, não, é máximo de 30. Eu posso então ter 1, 2, 3, 4, 5. Agora, acima de 3.000, eu posso colocar mais um conselheiro a cada grupo completo de 3.000 que fosse escrevendo. Então, como é que fica isso? Acima de 3.000, gente, o primeiro grupo completo de 3.000 é 6.000, coloco mais um. 9.000, coloco mais um. 12.000, coloco mais um. 15.000, coloco mais um. 18.000, coloco mais um. 21.000 inscritos, coloco mais um. Perceberam? A cada 3.000 advogados que forem se inscrevendo, teremos proporcionalmente, por isso, tá? Mais um conselheiro. Agora, pode ser que se tenha 1 milhão de advogados naquele estado, gente. Mas atualmente poderemos ter no máximo 80 conselheiros. Antigamente era 60, tá? Em 2009, aumentaram para 80 o número máximo de conselheiros seccionais. Perfeito? Então, o número de conselheiros seccionais é proporcional ao número de advogados inscritos. Lembrando que nós também temos ex-presidentes. E aquela regra continua valendo também para cá. Tá? Antes e depois de 94. Beleza? Muito bem. As competências dos conselhos seccionais nós encontramos no artigo 58 do Estatuto. E os conselhos seccionais, pessoal, eles são responsáveis pela criação dos outros 2 órgãos da OAB. Aliás, olha só, o Conselho Federal da OAB pode criar os conselhos seccionais. Criar e intervir nos conselhos seccionais. Pode criar e pode intervir nos conselhos seccionais. Mas são os conselhos seccionais que poderão criar e intervir tanto nas subseções quanto na Caixa de Assistência dos Advogados. E essa pergunta já caiu em prova também. Salvo engano, foi na antepenúltima prova. Foi uma prova que no Fechando Ética eu acertei todas as questões. Tá legal? No nosso curso Fechando Ética aqui, claro, na turma regular também no intensivo, né? Nosso objetivo aqui do Fechando Ética é sintetizar tudo aquilo que você estudou. Agora é o nosso resumão. Direto ao ponto, né? Sem firulas, sem grandes exemplos. É uma revisão direta ao ponto. Esse é o nosso objetivo do Fechando Ética. E é um desafio meu de acertar tudinho para vocês. Tá bom? E olha que eu não gosto de perder desafio não, hein, pessoal? Tá? Bom, a gente está chegando no finalzinho desse nosso primeiro bloco. A gente vai dar continuidade lá no próximo bloco com órgãos da OAB. E eu vou continuar ainda falando algumas competências dos conselhos seccionais. Ok? Até já!